Então, boa noite a todos. E nós queremos agradecer mesmo, agradecer muito já de início, né, porque essa oportunidade nos honra muito. Nós ficamos felizes, né, com essa oportunidade que a Federação e a Comunicação Social Espírita está nos proporcionando. Essa oportunidade de podermos compartilhar com os companheiros, né, alguns dos itens, e são apenas alguns, porque o nosso idioma, ele é realmente de uma riqueza enorme. Ele é o próprio baú do tesouro, né? Então, nós vamos compartilhar alguns itens do funcionamento da língua portuguesa e certamente que esses itens, eles são muito importantes, eles são necessários para o nosso trabalho na comunicação social espírita. Então, que Deus nos abençoe nessa tarefa e, por favor, pode passar o próximo slide. Para mim, eles não estão aparecendo. Isso, Então, o próximo slide, por favor. Nesse próximo slide, nós vamos conhecer os itens que nós vamos trabalhar hoje. Nós selecionamos 4 itens, né? O primeiro item é a correta utilização de conceitos doutrinários. Né? Para esse item, ele vai ser desenvolvido com o texto Carta Fraterna, que já foi divulgado previamente. Depois, vamos trabalhar concisão e eficácia na redação, com o texto Oremos, que também já foi divulgado. Posteriormente, Cleidiana vai coordenar esse item intitulado Equívocos Frequentes, Palavras Parônimas e Homônimas. E, finalizando, eu retorno para a apresentação do novo acordo ortográfico. Então, continuando assim, nós podemos começar a trabalhar o texto Carta Fraterna. Por favor, próximo slide. Esse texto Carta Fraterna, ele está disponibilizado no site da Federação. Ele está no jornal Mundo Espírita, publicado em agosto de 2016 e escrito por José Passini. Nesse texto, nós vamos fazer alguns comentários de alguns trechos, e o primeiro trecho que ele nos apresenta, já no primeiro parágrafo, nós destacamos este item, manutenção da fidelidade doutrinária. Esse é o assunto que o autor está muito preocupado em nos passar nesta carta fraterna. Ele quer mostrar para nós a grande necessidade, a grande responsabilidade nossa, espíritas, com a fidelidade doutrinária. Então, é assim que ele vai desenvolver esse assunto. Na sequência, o número 2, por favor. No Espiritismo não há autoridades religiosas, diz ele para a gente. E é verdade mesmo. Nós não temos uma autoridade religiosa como existem outras religiões das quais até algumas delas viemos. E nós estávamos muito acostumados, né, com essas autoridades que vinham dando os rumos para nós. E ele nos lembra isso, que nós não temos autoridades religiosas. Mas, no meio do parágrafo, ele vai mostrar para nós que, apesar de não ter autoridade religiosa, nós temos uma liberdade, mas essa liberdade, ela, ao mesmo tempo que ela existe, ela nos atribui uma alta responsabilidade. Né? Aqueles de nós que dirigem uma casa espírita, uma instituição espírita, aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade, exatamente porque essa autoridade não existe. Né? O que existe mesmo é uma organização, né? Uma disciplina. O movimento espírita ele está organizado. E essa organização, ela vai muito mais nos auxiliar do que nos impor, né? Nos impor caminhos e etc.
Na sequência, José Pacini, então, ele nos mostra, podemos ir para o número 3, por favor. Então, ele diz para a gente que o Espiritismo é uma doutrina de livre exame. E realmente é uma doutrina de livre exame. Mas essa doutrina de livre exame, ela tem um embasamento. Então, a gente vai observando que, ao mesmo tempo que nós não temos algumas situações que têm outras religiões, né, no Espiritismo, nós temos sempre uma orientação. Nós não estamos, por causa disso, perdidos, largados, abandonados de qualquer maneira, né? Então, José Pacini é muito coerente nesse aspecto, quando ele nos lembra que é uma doutrina de livre exame, mas cada um de nós, nesse livre exame, podemos examinar livremente com embasamento. E o embasamento é Jesus e Kardec. E importante também a gente lembrar que Kardec, ele não é a pessoa apenas, ele é aquele espírito evoluído que veio nos ajudar e codificando aquilo que os espíritos nobres, os espíritos benfeitores orientaram, né? Na sequência, ele nos diz que todos os espíritas temos responsabilidade definida naquilo que apresentamos, ou que apenas prestigiamos em nome da doutrina, né? Então, ele já apresenta isso para nós. Olha, manutenção da fidelidade doutrinária é importante. O Espiritismo não tem autoridade religiosa. O Espiritismo é uma doutrina de livre exame. Mas nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade definida naquilo que nós vamos apresentar, em nome da doutrina, até mesmo para que nós possamos, né, resguardar sempre a coerência, a nobreza, a objetividade, a clareza, a simplicidade, a fidelidade aos princípios ético-morais de quê? Do Evangelho de Jesus e aos princípios doutrinários estabelecidos pelos espíritos superiores e codificados por Kardec. Então, nós vamos ir percebendo que há coerência, muita coerência nesse texto quando se trata de conceitos doutrinários, né? No número 5, adiante, ele vem dizer para nós que nos cabe, como espíritas, avaliar se aquela mensagem que estamos divulgando vai contribuir para o despertamento ou para o esclarecimento de alguém, e se acrescenta algum conteúdo. Portanto, não é assim colocar de tudo que quisermos pela nossa vontade. É necessário sempre fazer essa avaliação, né, no sentido mesmo da gente estar contribuindo, né? Então, na sequência, nós vamos observar que, apesar dessa responsabilidade que temos, né, o quadro que se mostra hoje, ele é um quadro bastante complicado. E ele, então, descreve esse quadro, dizendo para nós que, primeiro, nós apresentamos, né, vão desde as simples mensagens mediúnicas obtidas em centros espíritas até obras volumosas, mediúnicas ou não. Quando ele diz isso, vão desde simples mensagens, ele não está querendo menosprezar as mensagens mediúnicas obtidas nos centros espíritas. O que ele está querendo falar é de volume. Então, vai desde mensagens de 2 páginas, 1 página, até obras volumosas. Ele está falando que no quadro que se apresenta na atualidade, e essa atualidade é a atualidade de 2016, que ele estava descrevendo, essa atualidade, esse quadro estão sendo publicados de tudo, né? E ainda mais, ele diz, né, na letra B, seguindo, ele diz que há publicações contendo comunicações simplórias, e muitas delas com conteúdo equivocado, e até mesmo alguns contrários à doutrina.
Então, isso é preocupante mesmo, né, quando ele nos apresenta essa questão, né, principalmente quando estamos dispostos a fazer uma correta utilização dos conceitos doutrinários. Ele ainda segue mais delineando o quadro. Ele diz que outras vezes são livros com revelações mirabolantes em linguagem condizente com a seriedade, em linguagem não condizente com a seriedade e a nobreza da doutrina. Então, isso é preocupante também. Então, no primeiro, ele vai falar do volume, do tamanho dessas mensagens. Depois ele fala do conteúdo. E agora ele já vem nos apresentar a questão das descrições, das narrações, né? E tudo isso corroborando para a nossa preocupação, né, com o nosso comprometimento com a correta utilização dos conceitos doutrinários. Quando ele fala dessas revelações mirabolantes, ele está lembrando para nós que é bem preocupante, principalmente quando nós temos pessoas que ainda não conhecem a doutrina, que estão iniciando, que vêm a casa pela primeira vez, e muitas das vezes podem estar lendo algumas obras com essas revelações mirabolantes, que pode também ouvir alguma palestra que demonstre essas situações, que são situações nada semelhantes à naturalidade que é o mundo espiritual para o espiritismo, como o espiritismo nos mostra. E ainda mais um outro item que ele nos apresenta do quadro, é quanto ao nota-se no ar uma tendência infrene de se publicar o que aparecer, não é? Então, é uma preocupação muito grande nessas publicações, sem a preocupação necessária quanto à fidelidade doutrinária. No próximo slide, nós vamos continuar, porque ele já está partindo para o final do artigo, e ele vem nos lembrar, então, que se nós estamos tão preocupados assim, né, com essas publicações, com essa divulgação, né, apesar de tudo que nós temos, né, de facilidade, ele nos lembra Kardec, dizendo para nós que, malgrado o pouco tempo de que dispunha face aos deveres profissionais, enfrentando os imensos tabus religiosos reinantes, enfrentando o custo elevado de material impresso, sem rádio, televisão ou internet, ele conseguiu divulgar o espiritismo de maneira espantosa. Então, toda essa pressa, toda essa ansiedade que ele delineou ali naquele quadro anterior, não há tanta necessidade assim. Há muita, sim, necessidade de nós ficarmos atentos, né? Atentos a essa questão da fidelidade doutrinária. Ele segue também dizendo para a gente, fazendo para a gente uma questão, colocando no texto uma questão muito importante. Então, na sequência, pode colocar. Ele pergunta para nós, será lícita a falta de coragem do responsável pela organização de palestras ou seminários numa casa espírita, impedir esclarecimentos ao expositor sobre pontos divulgados duvidosos em sua exposição? Então, depois de tudo que ele colocou para nós, que pode estar contrariando o nosso compromisso com a fidelidade doutrinária, ele faz, então, essa pergunta que coloca sobre nós, cada um dos responsáveis dentro da casa, e cada trabalhador espírita é responsável pela boa divulgação da doutrina, não só na palavra, mas também no seu comportamento do dia a dia, né? Ele vem nos perguntar, será que nós precisamos mesmo, né, não ter coragem, não ter vontade de fazer alguma pergunta para aquele expositor, por exemplo? Então, é necessário que a gente tenha essa coragem, sim, até porque, com esse esclarecimento, nós vamos corrigir uma série de problemáticas que podem acontecer, né? Na sequência, então, ele coloca
que o que responderemos àqueles que, ao ingressarem nos estudos da doutrina, nos perguntarem sobre pontos duvidosos expostos num livro ou numa palestra. É exatamente isso, né? É necessário, sim, que nós, responsáveis, né, pela organização dessas palestras e seminários, nós perguntemos mesmo, tiremos as dúvidas, né, para que outras pessoas que estão iniciando possam também serem esclarecidas, caso eles venham nos perguntar e demonstrarem de alguma maneira as dúvidas, né? Na sequência, então, do próximo slide, ele fecha o texto e ele diz para nós que há aqueles que argumentam dizendo que temos liberdade para ler tudo. Inclusive conclamam até Paulo de Tarso na sua recomendação, né, aos Tessalonicenses, na primeira carta, quando ele fala, examinai tudo. Mas quem argumenta e para aí, está esquecendo que Paulo de Tarso disse também, retende o bem. Então, é isso mesmo que nós precisamos nos atentar, não é? Porque, afinal de contas, precisamos ter em mente, e está no texto também, que nós podemos comprometer o nome do Espiritismo, não com o que lemos, mas com o que damos a público em nome do Espiritismo. E, na sequência, para fechar o texto, então, ele faz uma recomendação para nós, dizendo que é urgente, mais do que nunca, uma ação corajosa, porque muitas das vezes falta essa coragem em nós, né? Uma ação corajosa, consciente de fidelidade, não só à doutrina, mas a nós próprios, a nossa consciência, pois quem cala, consente, disse ele, finalizando essa carta fraterna. Né? Então, quando nós observamos cada um desses itens da carta fraterna, nós ficamos também nos perguntando, ai meu Deus do céu, será, né, que tudo isso fica tão assim, e eu estou me sentindo perdido, e agora? Será que eu tenho instrumentos para realmente fazer a correta utilização dos conceitos doutrinários? E nessa pergunta nós podemos pensar que a doutrina mesmo nos ensina e nos dá o rumo. Na sequência, então, próximo slide, nós vamos perceber, né, que nós podemos sim, primeiro, com a participação assídua nos grupos de estudos doutrinários. Precisamos estar ali, junto com os companheiros, com o coordenador do estudo, assiduamente, isso é importante, assiduamente, todos os dias, chegando no horário certo, saindo no horário certo, né? Então, sempre participando, para que nós possamos conhecer mais, conhecer, colocar em prática. E nesse trabalho de conhecer e colocar em prática, vamos cada vez mais utilizando corretamente os conceitos doutrinários. Ainda mais, há uma outra recomendação. Citação, podemos passar? Então, a citação das referências bibliográficas. Isso é muito importante para todos nós. Citar a referência bibliográfica. E por quê? Porque a referência bibliográfica diz muito, ela nos fala muitas coisas. Primeiro, ela dá o nome do autor. E aí nós sabemos, até por esse autor, né, podemos saber até mesmo pelo espírito que inspira aquele trabalho, nós podemos ver toda uma seriedade colocada ali. Na referência bibliográfica também está a editora. A editora é muito importante também, a seriedade dessa editora, que muitas das vezes nós já conhecemos a seriedade daquela editora. E, por fim, o último item, por favor,
que é um estudo individual das obras da codificação. Vamos, cada um de nós, que está responsável por esses aspectos da divulgação espírita, e principalmente nós, que estamos com essa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, também aqueles espíritas todos, né? Todos nós. Esse estudo individual, ele é muito importante porque é ali no estudo individual que nós vamos encontrar dúvidas, que nós vamos fazer reflexões importantíssimas, e todas essas dúvidas e essas reflexões, elas podem retornar depois para a participação nos grupos de estudo. É ali, junto aos companheiros, é ali no grupo de estudo, junto ao nosso coordenador, que nós vamos tirar algumas dúvidas nossas, dúvidas de toda a ordem. Portanto, o Espiritismo, ele nos dá a orientação, e por mais que ela pareça, que essa orientação possa nos parecer difícil de cumprir, né, como é a correta utilização do conceito doutrinário, também ela nos dá os caminhos. Então, nós nos sentimos, assim, bastante confortáveis, sabendo que não estamos desamparados em momento algum, não é? E vamos, assim, trabalhando. É claro que todo esse trabalho é um trabalho de construção da nossa intimidade, dos nossos conhecimentos, do nosso compromisso com a doutrina. É uma construção que vai acontecendo devagar, uma construção que vai acontecendo apesar de algumas dificuldades que possamos ter, mas ela vai acontecendo, sim, sem muitos problemas. Então, assim, a gente encerra esse item intitulado Correta Utilização de Conceitos Doutrinários. Podemos passar, então, para o segundo item. O segundo item, que é concisão e eficácia na redação. Esse item, nós vamos trabalhar, então, por favor, seguinte, a estrutura do texto dissertativo. Por quê? Porque o texto dissertativo, ele faz parte dos gêneros textuais. Gêneros textuais são muitos, são mais de 30 gêneros textuais que nós temos catalogados nos dias de hoje, né? Os gêneros textuais, eles são textos que vão nos apresentar, assim, propositalmente, ele é construído para um determinado tipo de público, com uma determinada intenção, com um determinado conteúdo. Portanto, os gêneros textuais, eles vão desde o romance, por exemplo, romance, o conto, a fábula, a lenda, até mesmo a uma lista de compras, um cardápio de restaurante. Eles são gêneros textuais. Mas para nós hoje nos interessam alguns gêneros, como, por exemplo, a crônica, a notícia, o ensaio, o editorial, a resenha, o artigo de opinião, a biografia e etc. Esses textos que eu acabei de citar, eles são textos dissertativos argumentativos, e eles têm uma estrutura fixa. Então, nós vamos apresentar o primeiro momento de um texto dissertativo argumentativo. Por favor, a introdução. Podemos passar? Isso. A introdução, ela nos apresenta o assunto a ser discutido. Portanto, quando nós lemos um texto bem escrito, um texto que tem princípio, meio e fim, e que tem uma coerência, e, portanto, uma eficácia nessa redação, o primeiro momento é o momento da introdução. Essa estrutura de princípio, meio e fim, ela é fixa, né? Então, nesse momento, apresenta-se o assunto a ser discutido e o objetivo deste assunto, né, de discutir esse assunto. No segundo momento, por favor, o desenvolvimento.
O desenvolvimento, ali, argumenta-se em defesa ou um ataque ao assunto. E, posteriormente, na conclusão, por favor, nós arrematamos os argumentos, mantendo coerência com o objetivo. Então, é assim que vai funcionando, né, o texto dissertativo. Ele tem esses 3 momentos. Eles são momentos fixos, embora nós possamos colocar, antes da introdução, uma frase de efeito, uma questão, podemos colocar também, lá no início, uma história, um poema, uma música. Podemos iniciar, antes da introdução, com alguns desses elementos. Não há problema. Mas depois, esses 3 momentos são necessários. E para finalizar, também é opcional a gente colocar uma frase de efeito, uma mensagem de esperança, né, um propósito futuro. Então, é possível a gente fazer tudo isso, mas os 3 momentos, eles existem e eles são fixos no texto que pertence aos gêneros textuais que a comunicação social espírita sempre constrói, né? Então, para nós colocarmos em prática esses momentos do texto dissertativo argumentativo, nós vamos, então, ouvir o momento espírita intitulado Oremos Sempre. E à proporção que nós formos ouvindo, vamos verificando se esses 3 momentos se apresentam ali. A oração pode ser considerada como um grito, pedindo auxílio, um canto de gratidão, um ato de louvor, um poema de amor dirigidos a Deus. De um modo geral, pensamos que para orar precisamos assumir uma determinada postura, nos distanciar de tudo que acontece ao nosso redor. E isso também. No entanto, a oração pode ser uma constante em nossas horas. Quando abrimos a janela e cumprimentamos o dia que surge radioso, anunciando sol, calor, quem de nós não extravasa a alma dizendo: que dia maravilhoso? Quantas vezes, admirados pela beleza das flores, que no jardim disputam perfume, cor e encanto, exclamamos: meu Deus, que maravilha! São preces espontâneas que brotam do nosso coração. Quando, depois de longa estiagem, as nuvens se avolumam e trazem a chuva generosa, junto com o clamor da terra que sorve a água com sofreguidão, dizemos: graças a Deus. São orações formuladas de forma espontânea, clamores da alma que alcançam as alturas. Quando nos empenhamos em atender o necessitado, em socorrer o caído, em oferecer nossos ouvidos para as lamentações de quem sofre, estamos orando. Porque orar não é somente exteriorizar pensamentos pelos lábios, é também agir em nome do amor. Amparar o animal abandonado, providenciar alimento às aves que visitam nosso jardim. E quando cantamos, dizendo da alegria de viver, estamos igualmente orando. A música tem o condão mágico de exteriorizar os mais excelsos sentimentos. Por isso, quando alguém canta versos que exaltam a criação, a divindade, está orando. Enquanto canta, os que ouvimos nos associamos à sua prece. Algumas canções são de extrema sensibilidade e, mais do que outras, nos elevam a alma, como a que diz: foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar.
Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas, que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim. Deu o luto às andorinhas e deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ventura, saudade e ternura, talvez amor. Mas sei que cantando, sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu o azul às ondas do mar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera e deu-me esta voz a mim. É uma oração de louvor, reconhecimento ao Criador e profunda gratidão. Enquanto a melodia e os versos nos envolvem, oramos junto. Se repetimos a canção, vamos espalhando essas vibrações pelo mundo, e a cada vez elas alcançarão outros corações e se elevarão aos céus. Sim, há muitas formas de orar. Quando somos filhos gratos pela vida que temos neste planeta, pelos amigos, pela família, pelo lar, ou por coisa alguma, oramos sempre. A oração é o canal desimpedido para falar com Deus e ouvi-lo. Nunca será demasiado no cotidiano de todos nós orarmos para nos inspirarmos a fim de agir bem. Para agradecer as bênçãos recebidas, por amor, louvando o excelso Criador. Isso equivale a orarmos sempre que possível, e mesmo quando as circunstâncias conspirarem contra. Oremos. Os créditos estão aí ao final. Exatamente isso, né? Esse texto, ele é de uma beleza sem par, né? Nós não vamos comentar sobre tudo isso, mas vamos verificar esses 3 momentos e tentar localizar. Será que esse texto, né, ele é um texto dissertativo argumentativo, não tem um caráter de provocação, ao contrário, tem um caráter de orientação, né? Escrito de uma forma extremamente poética e ainda introduzindo ali essa letra dessa música, né? Nós vamos perceber que esse texto também tem a estrutura de um texto dissertativo. Nós observamos assim, né, na introdução. Então, vamos até lá nos slides, e nós temos, então, no slide 10, o slide seguinte é esse, isto mesmo. Esse slide, então, ele vai nos mostrar a localização, né, do texto Oremos. Pode seguir. Isto, né? Ele mostra para nós a localização, e agora nós vamos começar a localizar, né? Na introdução, o que apresentamos na introdução? O assunto e o objetivo do assunto. E aqui nesse texto está muito claro, os 2 primeiros parágrafos. Pode colocar. Os 2 primeiros parágrafos, ali está configurada a introdução do texto, né? Onde ele coloca que a oração pode ser considerada como um grito pedindo auxílio, um canto de gratidão, um ato de louvor, um poema de amor dirigidos a Deus. De um modo geral, pensamos que para orar, precisamos assumir uma determinada postura, nos distanciar de tudo que acontece ao nosso redor. Isso também. Então, é interessante que ele já coloca o seguinte: olha, nós vamos conversar sobre a oração. E a oração como
em vários aspectos, como gratidão, como louvor, como um pedido, como um poema, tudo dirigido a Deus. Né? E, além dessa postura determinada, que muita gente acredita que deve acontecer, ela também é necessária. Então, não está descartando o que o senso comum diz a respeito de oração. Então, está colocada ali, com muita clareza, a introdução, o assunto e o objetivo do texto. Né? E no desenvolvimento, é perfeita a colocação do que é oração. Então, o assunto é totalmente desenvolvido. Então, ele vem nos explicar, né, que a oração, ela pode ser uma frase espontânea, né? Ela pode ser um louvor, um pedido, ela pode ser um elemento de gratidão também. Então, ele vem desenvolvendo cada aspecto desse e deixando muito claro o que ele colocou lá ali na introdução. Vamos seguir, então, para ver o próximo slide, que ali está onde começa o desenvolvimento, pode continuar, e onde termina o desenvolvimento. O desenvolvimento é sempre a parte maior, né, do texto dissertativo argumentativo. Então, a lei começa ali, no entanto, a oração pode ser uma constante em nossas horas. E termina lá no final, na antepenúltima frase, ou período, né, a gente pode também chamar do parágrafo, que diz, por amor, louvando o excelso Criador. Então, o desenvolvimento está todo esse trecho, e ele normalmente é assim mesmo, é o trecho mais longo de um texto dissertativo argumentativo. Então, ali nós temos vários elementos. Além disso, de explicar o que é uma oração, como ela pode se manifestar, ele também coloca para a gente que a oração não é apenas essa exteriorização nos lábios, que a oração, ela também é um agir em nome do amor. E isso também é muito importante para nosso conhecimento, né, para o desenvolvimento desse tema. Né. Ele coloca o poema, que vai dando também toda uma parte poética, né, do texto, mostrando para nós o que é um louvor, né, e uma gratidão, né, e finaliza o texto depois, né, com a conclusão. E na conclusão, né, podemos seguir, né? Na conclusão, ele, em 2 parágrafos, bem curtos, ele coloca, isso equivale a orarmos sempre que possível, e mesmo quando as circunstâncias conspirarem contra, oremos. Então, aqui, ele não só encerra todo o pensamento... Você vai esquentar um queijinho, Denise? Então, ele aqui, no final, ele encerra tudo aquilo que ele veio colocando, que é todo o desenvolvimento que ele fez sobre a oração, e ele não só encerra, como, ao mesmo tempo, ele coloca uma frase de efeito, uma orientação e um projeto de futuro. Porque ele fala, isso equivale a orarmos sempre que possível, e mesmo quando as circunstâncias conspirarem contra. Então, ali está a orientação. Né? E o projeto de futuro? Oremos. Né? Então, o texto, ele tem a estrutura completamente ajustada àquilo que o funcionamento da língua portuguesa nos apresenta como o elemento do texto dissertativo argumentativo, que é um texto que sempre nos interessa. É um texto que a gente, às vezes, dizendo de uma forma até irônica, alguns textos, eles saem do nada e vão para lugar nenhum,
como se a gente ficasse perdido ali, porque o texto não tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, em que o tema é destrinchado para nós, é colocado de forma bastante coerente para cada um de nós. Então, com esse estudo do texto Oremos, nós encerramos esse item intitulado Concisão e Eficácia na Redação. E agora eu passo a palavra para a Cleidiana, né, que a Cleidiana vai dar continuidade e será o próximo slide. Queridos amigos, prezados companheiros de Ideal Espírita, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui na noite de hoje para aprendermos um tanto mais, embora muito distantes fisicamente uns dos outros, né? Mas podermos estar juntos, essa bênção que a tecnologia nos permite, e estarmos fisicamente distantes, mas de estarmos juntos. E aqui na noite de hoje, juntos em objetivo, em propósito e em sentimentos. Então é uma alegria muito grande para mim estar aqui na noite de hoje. E agradecendo também, né, a professora Conceição, a Federação Espírita do Paraná, por este convite, por esta oportunidade. Eu estava aqui ouvindo a fala da professora Conceição com o mesmo encantamento que eu a ouvia nos tempos da faculdade, pois eu tive o privilégio de ser aluna desta gigante da língua portuguesa durante a minha graduação em letras. Não nos enganemos, ela é pequenininha na estatura, mas é gigante no conhecimento. E nesses primeiros 2 tópicos do workshop, a professora Conceição fez esse casamento lindo e harmonioso entre os conhecimentos doutrinários e os conceitos linguísticos. E agora, nos próximos 2 tópicos, nós vamos entrar um pouco na parte mais estrutural da língua, na parte mais específica da língua portuguesa. Tá? E enquanto professora de português, confesso que fico triste quando eu ouço alguém dizer assim: eu detesto língua portuguesa, matéria chata, né? E argumentam, né, essa sua opinião dizendo que a língua portuguesa é uma língua muito difícil, que tem muitas regras, e a parte das regras tem mais um monte de exceções, que as conjugações verbais são muito complicadas, são muito difíceis, e por aí vai, né? Então, se aqui no grupo alguém tem esse sentimento, espero que ao final do workshop nós tenhamos conseguido mudar pelo menos um pouquinho, tá? Isso talvez seja resultado de vivências do tempo de alunos na escola, quando tiveram que decorar muitos conceitos, muitas definições, muitas conjugações verbais, né? Comigo foi assim, e talvez com muitos outros mais. E por conta disso, talvez, tenha se desenvolvido essa aversão pela língua portuguesa, que algumas pessoas dizem ter, né? Mas tudo na vida evolui, tudo na vida melhora. E hoje mesmo o ensino da língua portuguesa, ele está mais voltado para desenvolver a autonomia no uso do idioma. Ler, interpretar com precisão e usar a língua, o idioma, com precisão, né, com autonomia. Comunicar-se com clareza, com efetividade. Tá? E a língua portuguesa é uma língua que nos oferece muitas possibilidades. O que a gente faz quando está redigindo um texto e surge uma dúvida com relação à grafia de uma determinada palavra? Será que é com X ou com S? E naquele momento não temos um dicionário por perto para consultar. O que a gente faz? A gente usa os recursos que a língua oferece e substituímos aquela palavra por um sinônimo, né? O que fazer se estamos lá escrevendo um texto
e surge uma dúvida com relação à regência de um determinado verbo, e não temos uma gramática por perto para consultar, né? Usamos os recursos que a língua nos oferece e procuramos dizer a mesma coisa usando outras palavras, né? Fugindo daquela estrutura que nós estamos com dúvida. Então, isso são recursos que a língua portuguesa nos oferece, e as outras línguas também, né? E sem dizer que a língua portuguesa é a língua oficial deste país maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de renascer nesta presente encarnação. E então sermos falantes nativos de língua portuguesa deve ser para nós um motivo de orgulho, porque é algo que nos identifica como brasileiros. Então, e para nós usarmos a língua portuguesa com autonomia, nós precisamos conhecer, porque há alguns pontos que às vezes podem nos levar a cometer alguns equívocos, que é o tópico que nós vamos ver a partir de agora. Então, pode projetar o slide, por favor? Alguns equívocos frequentes. As palavras parônimas e as palavras homônimas. Pode passar. Né? E talvez já tenha gente aí preocupada, falando, meu Deus, que bicho é esse? Né? Calma, é simples. Vamos ver na sequência o que são os parônimos. Pode passar o slide. Os parônimos são palavras que têm a escrita e a pronúncia semelhante, parecida, mas o significado é diferente. E os homônimos? Os homônimos, pode passar também, são palavras que têm a pronúncia da mesma forma, são pronunciadas da mesma forma, mas são diferentes na escrita e também no significado. Não precisa decorar isso aqui, tá, pessoal? Tá? Ao final do workshop, nós vamos ter prova, mas podem ficar tranquilas que a gente não vai pedir definição de nada. É a título de conhecimento. Vamos ver, então, alguns exemplos para ficar mais fácil para nós. Veja lá, nós temos as palavras descrição e discrição. São bem semelhantes na escrita, na pronúncia, muda só uma letrinha, mas os significados são bem diferentes. Veja lá, a descrição é o ato de descrever alguma coisa, alguma situação. E discrição é a qualidade de ser discreto, de ter prudência, de ter reserva. Um outro exemplo, comprimento e cumprimento. Comprimento está relacionado à grandeza, a tamanho, à extensão de alguma coisa. E já cumprimento é a saudação ou o ato de cumprir com algo. Outro exemplo, emergir e imergir, que também só muda uma letrinha, mas o significado é completamente oposto. Emergir é quando está no fundo da água e vem à tona, por exemplo, né? Ou então é algo que se mostra, que vem à tona. E imergir é o contrário, é mergulhar, é afundar. Outro exemplo, caçar. Esse é um homônimo, né? Na pronúncia é igual, caçar e caçar. Com 2 S's, significa tirar os direitos políticos de alguém. E caçar com C cedilha é de perseguir para apanhar ou para matar. É de caça, que os índios, né, caçam e pescam para se alimentar. Seguindo, mais alguns exemplos, né? Acender, também é um homônimo.
Apenas com C significa colocar fogo. Já acender com SC é subir, elevar. Então, veja que se eu perguntasse para vocês se é possível acender uma vela acesa, poderíamos dizer que sim, podemos acender uma vela acesa, que está com fogo. Na sequência, cozer com S ou cozer com Z. Com S significa costurar, cozer a barra do vestido. E cozer com Z, cozinhar. Embora estes dois não são muito usuais, mas são também exemplos de, neste caso, homônimos. Na sequência, temos um exemplo de 3 possibilidades diferentes. A palavra sessão. Na pronúncia é a mesma, mas temos 3 escritas diferentes e 3 significados também diferentes. Sessão com S no início e 2 S no meio significa o ato de ceder. Já sessão com S no início e C cedilha no meio significa divisão. O mercado, por exemplo, ele é dividido em seções. Tem lá a seção dos laticínios, a seção da panificação e por aí vai, né? São as divisões, as organizações de um mercado ou de tantos outros ambientes. E, por último, sessão, com S no início e 2 S no meio, que é uma reunião, é uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados. Pode ser também uma repetição de um espetáculo em cinema ou teatro. Eu vou assistir a sessão das 19 horas no cinema, ok? Na fala tá tranquilo, né? Porque não tem diferença. A gente tem que tomar cuidado da escrita. Um outro exemplo também, com 3 diferentes. Sexta, com S no início e X no meio, é o dia da semana, a sexta-feira. Depois temos também com C no início e S no meio, que é o utensílio para guardar ou carregar coisas, uma cesta de pão. E por último, a sesta, muda um pouquinho a pronúncia, com S no início e no meio, que é o descanso, aquele cochilinho depois do almoço, que algumas pessoas têm o hábito. Na sequência, e esse aqui é o campeão de audiência de uso equivocado nas redes sociais. Há muita confusão entre esses dois, o mas e o mais. Vamos entender o que é cada um deles. O mas é uma conjunção adversativa. Nós usamos o mas quando vamos apresentar uma ideia oposta que quebra a expectativa do que estamos dizendo anteriormente. Por exemplo, o aluno estudou muito, mas foi mal na prova. Por que há essa quebra de expectativa? Porque a gente supõe que quando alguém estuda bastante, vai ir bem na prova. Porém, não é o que acontece neste momento. Ele estudou muito, mas, apesar disso, foi mal na prova. Este mas, ele é sinônimo de porém, contudo, todavia, entretanto. Então, se nós substituirmos, a frase vai manter o significado. Então, veja só, o aluno estudou muito, porém, foi mal na prova. Estudou muito, todavia, foi mal na prova. Veja que a ideia se mantém. E o mais? O que é o mais? Esse é um advérbio de intensidade, que nós usamos para intensificar. Por exemplo, ela era a menina mais bonita da escola. Quanto mais estudamos, mais aprendemos. Então, está intensificando algo. E é contrário a menos. Então, nós podemos substituir. Então, veja, ela era a menina
menos bonita da escola. Uma forma delicada de dizer que ela era feia, tadinha. Né? Quanto menos estudamos, menos aprendemos. A ideia fica oposta, mas mantém o sentido da oração. Ok? E temos ainda uma terceira possibilidade, o mas com acento. E neste caso é um adjetivo, que significa malvadas, perversas. Então, né, existem pessoas más, ideias más, más atitudes, no sentido de malvadas e perversas. Ok? Na sequência, um outro exemplo. Absolver e absorver. Também só muda uma letrinha, mas o significado se altera. Absolver é perdoar, inocentar. O acusado foi absolvido da sua acusação. Já absorver significa aspirar, sorver. A figurinha ficou na frente ali da palavra, mas é esse sentido de aspirar, né? Absorver os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então, é sorver, é reter este conhecimento. Um outro exemplo, ratificar e retificar. Esses dois também são muito semelhantes, mas com significados opostos. Ratificar significa confirmar alguma coisa. Por exemplo, o presidente ratificou o que dizia o secretário. Então, ele confirmou o que estava sendo dito por outro. Já retificar significa corrigir, consertar alguma coisa. Lembrando do recadinho da Malena hoje de manhã lá no grupo, né? Retificando a informação dada anteriormente, né? Então, consertando uma informação que havia sido passada equivocadamente no início. Então, consertando aquilo, corrigindo aquela informação. E aí vocês me perguntariam, tá, mas como que eu vou saber qual que é qual? É fácil. Lembrem da retífica de motores. O que é feito com o motor quando ele é mandado para a retífica? Ele e os homens vão entender bem melhor do que eu, né? Mas ele é consertado, é corrigido o defeito que havia nele. Então, retificar é corrigir, é consertar. E ratificar é o outro, ok? Outro exemplo, soar e suar. Soar é produzir som. Então, o sino soa, o alarme soa, a campainha soa. Okay? E suar é algo que nós temos feito muito aqui em Foz do Iguaçu nesses últimos dias, porque tem feito bastante calor e nós temos transpirado bastante. Então, suar é sinônimo de transpirar. Ok? Pode passar a próxima tela. Outro exemplo ali. Despercebido e desapercebido. Então, despercebido é aquilo que não se consegue perceber e nem notar, que não se pode sentir, que não se pode perceber pelos sentidos. Então, veja o exemplo. O detalhe no contrato passou despercebido, sem ser notado, porque estava lá com letrinhas miúdas. E desapercebido é não prevenido, sem cautela, sem provisões, desprovido de preparações, desprovido de recursos. Então, veja o exemplo. Aquela situação apanhou o viajante desapercebido, ou seja, despreparado, certo? Esses são
alguns exemplos apenas, né? Há muitos outros mais. E, né, não é possível a gente abordar todos eles por questão de tempo, mas sempre fica o convite para, né, uma pesquisa individual. E na sequência, né, vamos ver se nós entendemos direitinho. Isso é defeito de fabricação de professora. O professor não fica completamente feliz se não dá uma tarefa no final da explicação, tá? Então, vamos completar algumas frases na sequência, né? Pode colocar o slide. Complete coerentemente as frases usando mais ou mas. Essas são algumas frases aleatórias, tá, pessoal? Só para a gente exercitar um pouquinho. Mas veja lá. Eu sei mais ou mais sobre a vida dele do que você. Mais ou mais, não sou fofoqueira. 5 segundinhos para pensar. Ó, o povo tá afiado aí, hein? Já veio a resposta aqui no chat. Vamos ver se é isso mesmo. Pode clicar. Eu sei mais sobre a vida dele do que você, mas não sou fofoqueira. Muito bem, olha aí. Próxima frase. Mais ou mais uma pergunta e você será o mais ou mais infeliz dos homens. Muito bem, olha. E as respostas pipocando no chat, muito bem. Vamos ver como é que ficou a nossa frase. Mais uma pergunta e você será o mais infeliz dos homens. Muito bem, estou gostando de ver a participação do pessoal. Próxima frase. O mais ou mais importante era amá-lo. Mais ou mais era desinteressada era ela. Olha que legal. Vamos ver a resposta. O mais importante era amá-lo, mas a mais desinteressada era ela. Joia, muito bem, olha aí. Próxima frase. Mais ou mas, mesmo que você desista agora, valerá mais ou mais a pena se tentarmos novamente, se tentarmos de novo no futuro. E essa, como é que fica? Muito bem, olha aí, olha as respostas. Mas, mesmo que você desista agora, valerá mais a pena se nós tentarmos de novo no futuro. Muito bem, o povo está afiado aí. Seguindo. Mais alguns exercícios. Essa prof dá trabalho, hein? Complete as frases com um dos parônimos colocados entre parênteses. O sino suava ou soava cadenciado? Olha que show, hein? Todo mundo respondendo certo no chat. Muito bem, o sino soava cadenciado, produzia som. Excelente. Próxima frase. Seremos fiéis ao cumprimento ou ao cumprimento de nossas obrigações? Cumprimento. Seremos fiéis ao cumprimento, ao ato de cumprir com as nossas obrigações. Essa frase até poderia ser a palavra cumprimento, no sentido da extensão das nossas obrigações. Mas o que, né, depende do que o autor queria dizer. Tá? Então, cumprimento, eu acho que atende melhor a ideia. E agora eu quero ver, hein? O contrato será ratificado ou retificado depois de ser ratificado ou retificado o erro? Olha, muito bem, estou gostando de ver. É isso aí. O contrato será ratificado, né? Será confirmado
depois de ser retificado, de ser consertado, corrigido o erro. Muito bom. Excelente. O prefeito foi cassado só porque tinha caçado uma onça. Oh, só por isso. Poxa vida, hein? Primeiro, com 2 S's, né? Foi cassado, ele teve os seus direitos políticos suspensos só porque ele tinha caçado uma onça, né? Alvejou uma onça. Muito bom. Seguindo. Pode clicar. Mais alguns exemplos. Pode clicar. Informaram-me na sessão em que trabalho que a Câmara fará hoje uma sessão extraordinária para discutir o projeto que dispõe sobre a cessão de terra aos índios. Na fala não tem problema nenhum, porque é tudo igual. O problema, às vezes, é na escrita. Então, vejamos lá. Informaram-me na sessão, ou seja, na divisão em que eu trabalho, que a Câmara fará hoje uma sessão, com S2 S's, uma sessão extraordinária para discutir o projeto que dispõe sobre a cessão, sobre o ato de ceder terras aos índios. Joia. Próxima, frase B. Tomaram o elevador Lacerda e, à medida que ascendiam, as luzes da Cidade Baixa se acendiam, contrastando com o sol que se punha no horizonte. Então, o primeiro, então, à medida que o elevador ascendia, ou seja, subia com SC, as luzes da Cidade Baixa se acendiam, eram ligadas apenas com C. Muito bem, show de bola. Letra C. A modista ainda vai coser os vestidos, no sentido de costurar. Então, esta é com S, né? Porque coser com Z é sinônimo de cozinhar, que é com Z também, certo? Então, pessoal, esses foram alguns exemplos apenas, né? Lembrando que é muito importante nós estarmos atentos. Às vezes a gente vai escrever alguma coisa, vai falar alguma coisa e nos acende aquela luzinha vermelha, né? Então, em pontos que às vezes podem nos levar a equívocos. Então, estarmos atentos, né? Desenvolvermos o hábito da leitura, que além de estarmos adquirindo os conhecimentos que aquela leitura nos traz, nós também desenvolvermos o hábito de observar a estrutura linguística, né? Como o autor está colocando as coisas, qual é a intencionalidade por trás, né, daquelas palavras, por que o autor escolheu esta palavra e não outra, né? Estar atentos aí às estruturas da língua. Às vezes eu vou lendo um texto e eu vejo, opa, aqui tem um errinho de concordância. Então, é um costume que a gente vai desenvolvendo, de adquirir o conhecimento e também observar a estrutura, a maneira como está escrito o texto. E, sem dúvida, né, a leitura é o grande caminho para nós nos tornarmos bons leitores, bons escritores por consequência, porque a gente vai se familiarizando com as estruturas, com os conhecimentos aí da língua portuguesa. Eu agradeço com muito carinho pela atenção de todos e devolvo a palavra à professora Conceição para o último tópico do workshop, que é o novo acordo ortográfico. Um abraço a todos. Muito obrigada, Cleidiana. Então, foi um prazer te ouvir novamente, hein? Então nós vamos exatamente para esse slide que está colocado aí, intitulado O Novo Acordo Ortográfico.
Então, esse chamado novo acordo ortográfico, nós podemos continuar, ele, na verdade, ele é um tratado internacional que foi firmado em 1990, com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua portuguesa. Então, não é só o Brasil e Portugal que fala a língua portuguesa. Nós somos em 9 países, né? Brasil, Portugal e mais 7, como Cabo Verde, né? Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e também a Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste, Angola, todos são países que falam a língua portuguesa. Então, houve uma reunião para construir esse tratado. E aí a gente questiona quando se fala em novo acordo ortográfico, porque ele já foi firmado em 1990, né? Seguindo, então, para construir esse tratado, nós tivemos 2 representantes brasileiros. Então, Antônio Wais, que é um filólogo, e Nélida Pinhon, que é escritora, eles estiveram lá nos representando e fazendo parte das discussões que construíram esse acordo ortográfico. No Brasil, podemos seguir, no Brasil, o acordo ortográfico de 1990, ele esteve em vigor em caráter de transição, no período de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2015. E, a partir de 1º de janeiro de 2016, o acordo entrou em vigor em caráter definitivo e obrigatório. Isso significa dizer que, a partir de 1º de janeiro de 2016, todas as regras estipuladas no acordo ortográfico de 1919, eles deveriam ser seguidos em documentos oficiais, em provas públicas. Então, era necessário que fosse seguido a partir de 1º de janeiro de 2016. Portanto, é um acordo que já está em vigor definitivo há 4 anos para nós. Né? E para nós estudarmos um pouco mais esse acordo ortográfico, podemos seguir, nós temos material online, né, no site do Playcoco, nós temos um documento todo em PDF e que nós podemos estudar ali naquele documento. Temos também uma indicação, podemos seguir em papel, né, que é o livro de Cláudio César Henrique. Acredito que deve estar aparecendo ao contrário, né? Mas esse livro, ele também contém a nova ortografia. E esse livro é bastante interessante porque ele tem exercícios. Então, fica aí uma indicação, né, para nós que pretendemos continuar estudando e entendendo um pouco melhor. Hoje nós vamos apresentar alguns itens das mudanças que ocorreram na acentuação e também das mudanças que ocorreram no uso do hífen. Nós vamos estudar hoje ainda. No entanto, né, todo um trabalho mais aprofundado nós podemos fazer nessas obras e também no online. Né. Eu também deixei recomendado, e aí a gente pode continuar, né, nesse slide, vendo mais essas 2 obras. Né. Eu recomendo também termos um dicionário, e aqui está um exemplo de um dicionário, que é o Mini Dicionário da Língua Portuguesa. Esse Mini Dicionário do professor Evanildo Bechara, ele também esteve nas discussões sobre o acordo ortográfico de 1990, então, ele construiu esse dicionário, ele está chamando de mini dicionário, mas, na sequência, nós vamos ver que ele tem 30.000 verbetes.
além de ter 30 mil verbetes, ele ainda tem também uma mini gramática e uma tabela com as novas regras do uso do hífen. Portanto, é um material riquíssimo, todo ele é atualizado, né, com esse acordo ortográfico. E, para finalizar, a moderna gramática portuguesa. Ela está na 37ª edição, uma edição toda revista, ampliada, atualizada, conforme o acordo ortográfico. Então, é necessário mesmo, nós que somos da comunicação social espírita, termos essas ferramentas, né, esses recursos que vão nos ajudando sempre a fazermos o nosso trabalho da melhor maneira, porque a consulta e o estudo, ele é constante, né? Então, na sequência, nós vamos começar a estudar sobre o acordo ortográfico e aquilo que ele veio estabelecendo para nós. Primeiro, ele estabelece a introdução das letras K, W e Y. E aí alguns de nós podem pensar, mas puxa vida, essas letras sempre estiveram no nosso alfabeto. Não, não estiveram sempre não. Estão a partir de agora. Até então nós tínhamos 23 letras no nosso alfabeto. Essas letras, elas foram usadas, né, indiscriminadamente, mas houve época em que muitos pais tiveram problemas para registrar seus filhos utilizando essas letras no nome deles. Muitos cartórios, por algum tempo, não aceitavam colocar nomes de brasileirinhos, né, com K, com Y ou com o W. Né? Então, as Kellys, os Williams, os Yuris, né, os pais puderam ter problema com isso, sim. Né? Mas agora não mais, agora estamos todos tranquilos em relação a isso. Essas letras estão no nosso alfabeto e todo mundo pode usá-las sem medo. Né? E quanto à acentuação? No próximo slide, nós vamos começar a ver algo que é bem interessante, por exemplo, o trema. Né? O trema, olha, aqui já tem uma pergunta e eu vou até responder, né? Dicionário mais utilizado nós não temos. Então, Carlos, nós podemos até pensar num dicionário que vá nos atender. E aí sim, vamos trabalhar com ele, desde que ele esteja atualizado dentro do acordo ortográfico de 1919, ou 1990, né? Então, aí desde que ele esteja atualizado, não tem problema, nós podemos utilizá-lo. Bem, a primeira regra é a exclusão do trema. O trema, ele são aqueles dois pontinhos que vão em cima do U, sempre que o U for pronunciado. Então, por exemplo, antes, a palavra linguiça, a palavra linguiça e a palavra tranquilidade eram escritas dessa maneira, com trema. O U pronunciado, colocava-se trema. Hoje em dia, não mais. Então, agora é linguiça e tranquilidade sem trema. E aí você me pergunta, e a pronúncia? Continua a mesma. O U continua sendo pronunciado, ninguém vai falar hoje, porque por não ter o trema, ninguém vai falar linguiça e nem tranquilidade, né? Então, sempre será pronunciado da mesma maneira. E continuando, então, na questão da acentuação, quanto ao acordo ortográfico, nós vamos fazer uma revisãozinha sobre dois itens. O primeiro é esse que está colocado aí em tela, né? O ditongo aberto. Vamos recordar, ditongo é classificado, um ditongo é classificado de ditongo aberto quando é formado por uma vogal pronunciada com timbre aberto. Vamos ver os exemplos para ficar bem fácil, né? As palavras, por exemplo, como anéis, dói, ideia e herói. Essas 4 palavras,
elas têm o E aberto e o O também. Então, eu não falo, eu tenho, por exemplo, o E aberto, E, e o E fechado, E. Tenho E. O O, a mesma coisa, O. E nesses casos, aí eu pronuncio sempre E ou O. Então, isto é um ditongo aberto. Então, e o ditongo também são duas vogais que estão na mesma sílaba. Então, é o que está caracterizado aí. Ditongos abertos, são pronunciados, né, com esse timbre e estão colocados nessas palavras. Na sequência, nós temos as palavras paroxítonas. Também, para a gente poder conversar sobre acentuação, é necessário a gente lembrar que palavra paroxítona, ela é classificada como uma paroxítona sempre que ela tiver o acento tônico na penúltima sílaba. Como, por exemplo, essas palavras que aí estão. Por exemplo, a palavra rubrica, recorde, jiboia e ideia. Quando eu faço a separação silábica da palavra rubrica, eu faço 3 esforços para pronunciar essa palavra. Eu digo rubrica. A última sílaba que eu escrevo é o K, e a penúltima é o bri, exatamente a sílaba mais forte, que me exige mais esforço. Por isso, ela é a sílaba tônica. Quando ocorre um esforço maior na penúltima sílaba escrita, então ela é uma paroxítona. É o mesmo que acontece em recorde, é o mesmo que acontece em jiboia e em ideia. Então, algumas pessoas até pronunciam como rúbrica e como recorde, né, como se ela fosse uma proparoxítona, como se a sílaba tônica fosse o ru ou ré. Né? No entanto, nós vamos seguir a recomendação da gramática tradicional, né, que diz para nós que essas palavras não são proparoxítonas. No entanto, aquele de nós que conseguir encontrar num dicionário esta palavra acentuada, então, quando eu tenho a palavra rubrica, mas acentuada, no ru, eu vou dizer que ela realmente é uma proparoxítona e eu posso pronunciar como rúbrica. O mesmo acontecendo com recorde, desde que ele seja acentuado. Se eu encontro num dicionário registrado dessa maneira, eu tenho uma fonte fidedigna e eu posso comprovar, não, essa palavra, ela é proparoxítona e eu posso pronunciar dessa maneira. Né? Mas, normalmente, a gente pronuncia como uma paroxítona. Então, a gente pronuncia dessa maneira. Na sequência, então, nós vamos ver que alguns acentos nós não usamos mais. Então, nós não usamos mais o acento nos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas. Então, um exemplo. As palavras ideia, joia, estreia, apoio, né? Vamos vendo a separação de sílaba delas na sequência. Eu digo ideia, 3 sílabas. A sílaba que exige mais esforço, a sílaba tônica, é o dei, é um ditongo aberto, portanto, não tem acento. O mesmo vai acontecer com joia. Eu tenho jói, a. Então, jói, oi, a sílaba um ditongo aberto, na paroxítona, não tem acento também. Estreia, ocorre o mesmo fenômeno, e apoio, né, a primeira pessoa do singular do verbo apoiar, um presente do indicativo. Então, eu apoio, também não tem acento. E aqueles de vocês que perceberem, por exemplo, mas
esse I, ele é mesmo aí junto do E, o I de ideia, ele não me parece, às vezes, que ele se prolonga um pouquinho, que ele vai até o A? Como é que eu faço? Eu vou considerar no E, junto ao E ou junto ao A, de acordo com o que eu achar melhor, do que eu ouvir melhor? Não, já está estabelecido. Esse I, ele tem realmente essa sonoridade alongada. Isto é natural, é um fenômeno de empréstimo. Esse I, ele ocorria no grego. Então, ele é uma herança que nós recebemos da língua portuguesa, da língua grega. Então, havia esse I prolongado. Na língua latina também havia vogais longas e breves, né? Então, mas no caso deste I aí, né, que está nessas 4 palavras, e está também na palavra gaiola, maio e etc., são Is longos. Portanto, está estabelecido para nós que ele vai pertencer sempre à vogal anterior, formando sempre um ditongo. Então, não tem acento mais. Sequência, o acento no I e no U tônicos, quando vierem depois de um ditongo, nas palavras paroxítonas. Nesses casos aí, não usamos mais a palavra feiura, sauípe, essas palavras não têm mais o acento no I nem no U. Né? Observando aqui, vamos colocar, então, ela com a sílaba separada. Né? Eu digo feiura. O U, ele é tônico, ele é forte, mas ele não tem mais acento. Sauípe também não tem mais acento naquele I, mesmo ele sendo tônico. Na sequência ainda, os nossos acentos que não se usam mais. Não usamos mais os acentos das palavras terminadas em em e oi, e o seu plural os, né? Por exemplo, creem, perdoam, leem, magoam. Nós não colocamos mais acento. Antes, nós usávamos no circunflexo na primeira vogal. Agora não se usa mais. Né? Então, foi eliminado. Também acento no U. Tem aqui alguma coisa, mas eu ainda não creio de leve. É verdade, né? Então, bom, na sequência, o acento agudo do U tônico nas formas, nestas formas aqui do verbo arguir, né? Eu tenho tu arguis, ele argui, eles arguem, né? Então, essas palavras não têm mais acento, mesmo que o U seja pronunciado, mesmo ele sendo tônico. Tanto o verbo arguir quanto o verbo redarguir é a mesma coisa. Né? O verbo redarguir é um verbo que pode ser substituído por responder argumentando. Né? Na hora que estivermos conjugando e não soubermos exatamente como conjugar, não soubermos exatamente como escrever, basta que a gente substitua, né, por responder argumentando. Então, é assim que ficou a regra. Não se usa mais o acento nesse U tônico desses verbos, no presente do indicativo. Ainda mais, né, os acentos diferenciais. Nós temos alguns pares, como, por exemplo, o para do verbo parar e o para preposição, nós tínhamos acento no parar, do verbo parar. Agora não temos mais. Os dois ficam sem acento. O pela do verbo pelar e o pela, que é a preposição, também não tem mais o acento diferencial. Pelo e pelos, né, substantivo, pelo do animal, né, ele tinha um acento diferencial para fazer a diferença com pelo preposição,
né? Andei pelo caminho, né? Então, tanto essa preposição pela, né, quanto a preposição pelo, eles eram contrações, né, de per mais o. E esse per, ele desapareceu, né, porque era muito usado no português arcaico, e hoje já não temos mais utilização. Ainda continuando, polo, substantivo, né, do polo ártico. O polo ártico, nós antes escrevíamos com acento, para diferenciar de polo, que seria uma contração antiga de por mais o. Mas, novamente, estamos com uma palavra que não se usa mais. Então, atualmente, só usamos o polo e polo como um substantivo. Portanto, não precisa mais do acento diferencial. Nesse caso, nem vai ser necessário, né? Novamente, outro acento diferencial que nós tínhamos, mas agora não temos mais, até porque ele não é necessário também. O pera substantivo, o nome da fruta, né, ele não tem mais acento, porque não há necessidade mais também de nós diferenciarmos de pera, que é uma preposição do português arcaico. E essas preposições do português arcaico, nós usamos até mais ou menos o século XIII, então não temos mais necessidade de utilizar mesmo, né? E aí um exemplo dessa necessidade que temos de colocar acento ou não. Por exemplo, o para verbo e o para preposição, numa frase, mesmo sem acento, não vai fazer diferença. A gente pode construir uma frase dizendo, ele para o carro, e nós entendemos ali que é um verbo, que é o verbo parar, né? Então, ele freou o carro, ele estacionou o carro, ele para o carro. E também a frase, ele se dirigiu para o carro, novamente, mesmo com acento ou sem acento, não há necessidade, porque não há confusão entre um e o outro. Porque o segundo, ele é uma preposição, ele indica uma direção que o indivíduo tomou, né? Eu posso também dizer, né, deslizou a mão, né, também, confusão com o pelo do animal. Ainda, esses acentos diferenciais, tem alguns que precisaram ser mantidos, como, por exemplo, o pôde, né? O pôde, vamos continuar? O pôde e o pode. Pôde é passado, pretérito perfeito do verbo poder, né? Ele pôde, né? E o pode é o presente, né? Aqui tem uma pergunta e eu vou até tentar responder, por favor, aqui no chat. É uma pergunta de alguém que não entendeu o segundo polo, né? Que é essa combinação antiga, né? Nós nem utilizamos mais, né? Ele era como uma preposição, e nós só vamos encontrar ele utilizado nos textos do português arcaico. Eu até tentei fazer uma pesquisa para ver se achava algum trecho de algum texto do português arcaico utilizando essa preposição, né? Mas não encontrei. Mas certamente que o sentido dele era o polo, quer dizer, por alguém, por alguma coisa, né? Por causa de alguém, por causa de alguma coisa, que era o sentido dele. Mas eu também não encontrei nenhum texto no português arcaico que tivesse utilização com ele. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Bom, então, pôde, pretérito perfeito, ele mantém o acento, porque ele precisa ser mantido para diferenciar de pode, né, que vai estar sem acento. Um é pretérito perfeito, passado, e o outro é presente, né? Bom, o por também, por verbo, e o por preposição. Então, é necessário manter o acento para não causar confusão nas construções de frases e na leitura
de cada um, né? Então, é necessário que mantenha esse acento diferencial. E também o tem e o tem. Nós temos ali o singular e o plural do verbo ter. Então, eu digo, eles têm, então, com acento circunflexo, um E só e acento circunflexo, e ele tem, que é o singular, então, sem acento nenhum. O mesmo acontecendo com o verbo vir. Eu digo, eles vêm e ele vem. Então, no caso do verbo vir, eu digo eles no plural, V-E-M, acento circunflexo. Um E apenas, no plural. E ele vem no singular. Né? É bom a gente também lembrar que o verbo ver pode causar alguma confusão no plural, mas a escrita é totalmente diferente. Né? O verbo ver, por exemplo, ele tem a primeira pessoa, na terceira pessoa do singular. Ele vê e eles veem, e aí com 2 e's e sem acento. Né? E houve outra pergunta aqui no chat também a respeito do mantém. Sim, aqui neste caso não é acento diferencial, porque no singular é mantém, com acento agudo, né? E mantém no plural, eles mantêm, com acento circunflexo. Então não é acento diferencial, mas são acentos que continuam, né? Ele mantém com acento agudo, e eles mantêm com acento circunflexo, que é o plural. E continuando, então, os nossos acentos diferenciais, ficou apenas a palavra forma e forma como um uso facultativo. A pessoa coloca acento ou não, se desejar. Forma um substantivo, né? E forma, que pode ser também utilizado como fila, né? Forma, formar, o verbo. Então, tanto um uso ou outro, ele pode colocar acento ou não. E ainda mais, no próximo slide, nós vamos continuar com acento, e acento nesses verbos que são terminados por guar, quar e quir. Né, como, por exemplo, aguar, averiguar, o verbo obliquar, por exemplo. Esse verbo obliquar, ele significa andar em direção oblíqua, né? Andar em direção oblíqua, né? Ou então dissimular. Estou achando engraçado o comentário aqui no chat, coitado dos estrangeiros, né? Dependendo do estrangeiro, meu amor, porque olha só, os estrangeiros de língua neolatinas, né, como os franceses, como os franceses, os italianos, etc., eles também têm bastante conjugação, bastante regras de acentuação, né? No francês, então, nós temos palavras com 2 acentos, né? Então, é muito interessante mesmo, né? Agora, sem dúvida que na língua inglesa existe uma economia bem grande no funcionamento da língua, né? E aí os povos de língua inglesa sofrem bastante quando vão trabalhar essas nossas línguas, né? Mas é um encanto ao mesmo tempo, né? Vamos fazer a defesa. Então, continuando aqui. E a palavra delinquir, por exemplo, que termina em quir. O que ocorre na acentuação? Vamos usar o acento agudo no A e no I de algumas formas que estiverem no presente do indicativo, presente subjuntivo, imperativo, se esse A e esse I for pronunciado. Mas eu não vou usar acento nessas mesmas formas se eu pronunciar o U. Então, vamos na sequência. Colocamos aí a regra para o caso do U e colocamos também um exemplo. A palavra enxaguar e a palavra delinquir. Esse verbo eu posso dizer ou ler como enxago ou enxaguo.
Então, se eu pronunciar o A, ele vai, o A tônico, né? A sílaba forte estiver com aquele, onde está o A, onde estiver o A, acento colocado. Agora, se eu pronunciar como forte o U, aí eu não ponho acento algum. O mesmo acontece com delinquir. Eu falo, eu delinco, e eu falo, eu delinquo. E aí, no caso, não vou colocar acento, né? É assim que ficou a regra para esses verbos. Então, na sequência, nós vamos estudar o hífen, né? Então, vamos usar hífen, já estamos caminhando para o final do nosso trabalho, né? Vamos usar o hífen, sequência, usa-se hífen quando nós tivermos um prefixo mais uma palavra começada por H. Prefixo é aquela palavrinha que vem antes da palavra principal e traz um significado para ela. Esse exemplo, por exemplo, do anti-higiênico. O prefixo, ele está acompanhado de uma palavra que inicia por H. Então, não higiênico. E aí eu coloco o hífen porque a palavra inicia por H. No outro exemplo, é o prefixo terminado por uma vogal mais uma palavra iniciada por vogal. Ali está faltando prefixo terminado por vogal ou consoante, e mais uma palavra iniciada por vogal ou consoante iguais. Os exemplos: autoobservação, auto termina por O, observação começa por O, então coloca-se o hífen. Interregional, termina por R, começa por R, vamos colocar o hífen. Esses prefixos que estão colocados aí, o ex, sem, além, aqui, recém, pós, pré e pró, vão ser acompanhados de hífen, sempre. Além túmulo, pré-conferência, pré-vestibular, e vai por aí afora, sempre com hífen. Também vou usar hífen no caso dos sufixos. Na sequência, né, o sufixo é aquela palavrinha que vem depois da palavra principal. Podemos seguir? Os sufixos, por exemplo, de origem tupi-guarani, como aço, guaçu, mirim, né? Então, sempre vão pedir o hífen. Anajá, mirim, capim, açu. Sempre vamos colocar o hífen, né? Próximo slide, então, ainda o uso do hífen. Continuamos usando o hífen nas palavras, quando eu tiver duas ou mais palavras formando um encadeamento de vocábulo. Então, por exemplo, Ponte Rio-Niterói. Eu estou com Rio-Niterói como uma palavra só, encadeada. Eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, uma palavra só, encadeada. E aí pede o uso do hífen. A outra regra de uso de hífen é quando a palavra não couber inteira no final da linha. Além disso, a gente repete o hífen no início da linha seguinte. Então, como está colocado ali, né? No início da li, hífen, na linha seguinte. Eu não consegui fazer bem direitinho aqui, né? Mas aí já é um problema mesmo de quem está na frente do computador, mas repete o hífen e completa a palavra, e completa a frase. Aqui tem um exemplo também, que é que ele foi viajar, conta-se na cidade. Como não coube a frase toda na linha, então colocamos conta, hífen, repete-se o hífen na linha seguinte e completa-se a frase. Isso. Ainda vamos usar o hífen dessa maneira, principalmente quando nós tivermos os nossos textos. Claro que hoje em dia, essa regra, ela ficou bastante facilitada, porque temos os recursos que o computador nos oferece, né? Próximo, no nosso próximo slide, então, nós temos os elementos que não se usa o hífen. Não vamos usar hífen
quando tivermos um prefixo terminado por vogal diferente da vogal inicial da palavra. Então, autoescola termina por O e começa por E. Não coloca, escrevemos como uma palavra só, sem o hífen. Não, no outro caso, é o caso do prefixo, podemos continuar, prefixo terminado por vogal, mais uma palavra iniciada por consoante, como um microcomputador. Né? Termina por O e começa por C, qualquer que seja a palavra. Né? Nós não vamos usar o if, fica como uma palavra só. No outro caso, é quando o prefixo é terminado por vogal, mais uma palavra iniciada por R ou S. Nesse caso, não se usa o hífen, mas nós duplicamos o R ou o S. Eles serão duplicados. É uma palavra só com o R ou o S duplicado. E, finalmente, o prefixo terminado por consoante, mais uma palavra iniciada por vogal. Também uma palavra só, sem hífen, como interestadual. E nosso último exemplo, né, o último caso nosso, são as palavras que perderam a noção de composição. Palavras como, por exemplo, girassol, paraquedas, pontapé. A palavra girassol, hoje, ela é aquela flor. E acabou. Nós não temos mais aquela noção, né, de que temos ali duas palavras, a palavra gira e a palavra sol. O verbo gira e o verbo e a palavra sol. Não temos mais essa preocupação, porque ela se tornou uma terceira palavra e a noção de composição dela se perdeu. Paraquedas, a mesma coisa, aquele objeto, né, que vai amortecendo a queda, fazendo a queda ficar mais lenta. Ele é para parar a queda. E essa noção se perdeu igualmente, como aconteceu com o pontapé. Quer dizer, um chute dado com a ponta do pé. E aí perdemos, né? O pontapé, ele vai ser pontapé mesmo que ele não seja dado com a ponta do pé e o chute acabou. O chute não se usa, né? E pontapé no lugar de chute, chute no lugar de pontapé, ficou uma coisa só, porque perdemos a noção de composição, por isso não tem hífen nessas palavras. Né? Então, com essas recomendações, nós finalizamos, né, a nossa apresentação, né? Nós finalizamos a nossa apresentação com nesse workshop. Né? Então, nós retornamos a palavra para a Malena, né? E, se for possível, nós fazemos a nossa despedida. Eu gostaria de ter essa oportunidade. Cleidiana e Conceição, agradecemos profundamente as duas. Vários escreveram ali, excelentes professoras, gratidão, e houve quem disse que foram suas alunas, de uma ou de outra, né? E que estavam gostando muito de tê-las novamente nesse momento como professoras. Com certeza, nós precisaremos marcar mais alguns workshops, porque em termos de língua portuguesa, precisamos aprender muito ainda. Fala, Conceição. Então, eu gostaria de me despedir, né, renovando a minha gratidão por essa oportunidade, renovando também a minha gratidão a esses alunos que sempre foram muito generosos comigo, e eu certamente aprendi muito com elas também, e dizer para esses companheiros que nos ouviram, que tiveram a paciência de nos ouvir, né, de que realmente esses 4 trabalhos que nós fizemos, esses itens que nós trabalhamos hoje, eles são realmente joias desse tesouro que é a nossa língua portuguesa, né? E que ele também nos provoca, né? Nos provoca a estudar, a fazer um estudo constante. Como você disse, língua nós temos que estudar sempre
constantemente, sem parar e sem fazer corpo mole, né? Temos que estudar sempre mesmo. E fica para nós a certeza, né, de que, como disse Sócrates, né, só sei que nada sei. Boa noite, muito obrigada. Como a professora Conceição, né, agradecer aí a paciência e a participação do pessoal que foi bem ativo no chat, participando aí das atividades. A prova vai ser mandada por e-mail, tá, pessoal? Para ver se vai ter aprovação, eu acredito que 100%, tá? Mas brincadeiras à parte, agradeço mais uma vez pelo convite, por esta oportunidade e, né, como a professora Conceição falou, né, a língua portuguesa sempre nos provoca a seguir estudando. Uma das grandes surpresas que eu tive na época da graduação, quando um professor, uma professora disse que a língua portuguesa é um organismo vivo, né, então ele está sempre se modificando, e isso requer de nós o estudo e a dedicação. Então, fico feliz de ter podido colaborar de alguma forma e mando um grande abraço a todos, uma boa noite e um excelente domingo.